10.000 a.C. é um filme lançado em 2008, dirigido por Roland Emmerich. E conta a história de Dile, um caçador pré-histórico, que deve embarcar em uma odisseia para salvar a sua amada Evolete, que havia sido capturada. Inicialmente, o filme seria lançado pela Columbia Pictures, que abandonou o projeto devido a um calendário de lançamentos movimentado. O filme passou então para as mãos da Warner Bros. Segundo o diretor do filme, a escolha de atores desconhecidos barateou o projeto e manteve o realismo que o filme precisava. Para a ambientação do filme, a principal referência foi a obra do escritor Robert E. Howard. O filme deveria ter sido filmado inteiramente na África do Sul e na Namíbia, mas por restrições a filmagens aéreas, houve a necessidade de se filmar também na Nova Zelândia. Tim Shadbolt, ex-prefeito de Invercargill na Nova Zelândia, se envolveu em um acidente de carro enquanto negociava as filmagens do filme na cidade. 18 meses antes das filmagens começarem, a produção iniciou a pesquisa e o desenvolvimento dos efeitos visuais. 2 empresas foram contratadas para recriar os animais pré-históricos. Levava mais de 10 horas para renderizar um único frame das animações. Para acelerar o processo, 50% de todo o pelo criado teve que ser removido. As filmagens duraram 102 dias, 20 dias a mais do que o planejado. Emmerich rejeitou a ideia de fazer o filme em uma linguagem arcaica, mas utilizou alguns improvisos e dialetos africanos, incluindo a língua Oshuambo. O filme supostamente se passa no final do Pleistoceno. Mais especificamente, no Dryas recente. O filme é inspirado nas teorias do jornalista britânico Graham Hancock, desenvolvidas em seu ensaio Fingerprints of God. Segundo esse autor, uma civilização de alto nível científico e cultural teria sido destruída milhares de anos antes da construção das pirâmides do Egito. No filme, essa civilização seria a Atlântida. Por não haver registros escritos sobre os povos europeus da época, os nomes dos personagens foram inventados. Dile, ao contrário, é Held, herói em alemão. A estrela que nunca se move no céu é a estrela do norte, ou estrela polar. Ela não se move pois está exatamente em cima do eixo de rotação da Terra. Em 10.000 anos antes de Cristo, a estrela polar era Vega, a 5ª estrela mais brilhante do céu. A constelação que forma a marca do caçador é, na verdade, Órion. As pirâmides de Gizé estariam supostamente alinhadas com essa constelação. O filme é famoso por suas inconsistências históricas. A protagonista possui olhos azuis, mas essa mutação só viria a surgir 2.000 anos depois. A domesticação de cavalos teria começado pelo menos 3.000 anos depois, no Oriente Médio. E não há registro da utilização de rédeas e selas na antiguidade. O filme se passa quase 9.000 anos antes da Idade do Ferro. E o surgimento de objetos de metal forjado só ocorreria em 3.000 a.C. Milho e pimenta são plantas nativas da América e só teriam chegado à Europa após 1500 depois de Cristo. Um mapa mundi mostrando a localização de Atlântida. É uma referência à teoria de Platão, de que as técnicas de construção utilizadas no Antigo Egito foram importadas de Atlântida. Não existem evidências de que escravos estiveram envolvidos na construção da pirâmide de Gizé. Figuras encontradas dentro e ao redor das pirâmides mostram que trabalhadores remunerados foram os principais construtores destas edificações. Um grande assentamento foi desenterrado próximo às pirâmides, contendo várias casas de pedra onde os trabalhadores moravam. Nessas casas, haviam evidências de que eles recebiam salários e possuíam objetos pessoais, que variavam de uma casa para outra. Não existem evidências concretas de que mamutes já tenham sido domesticados como animais de carga, ou que tenham vivido no Vale do Nilo. No entanto, existe uma suposta representação de um mamute em uma tumba egípcia. A construção da pirâmide de Gizé só teria ocorrido 8.000 anos depois. Não há evidências de uma pedra bem no topo da pirâmide de Gizé. Ou de que a esfinge fosse originalmente um leão. Desse modo, a disposição da esfinge com as pirâmides buscaria espelhar as constelações de Leão e de Órion. Além disso, o filme sugere que os primeiros reis do Egito não possuíam uma origem humana. Há um final alternativo, no qual Baco reconta os acontecimentos do filme várias décadas depois. What happened to the mountains of the gods? They were taken back by the sands, lost to time, and lost to man.
O filme não teve uma exibição prévia para a imprensa. Apenas 20 minutos foram exibidos aos jornalistas. Cópias do filme foram disponibilizadas para alguns cinemas, sob o falso nome de King Dinosaurs. É preciso um herói para mudar o mundo. A lenda, a batalha. O primeiro herói. Um homem. Um exército. Uma batalha. 10.000 antes de Cristo.